Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Agora é a hora da verdade. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Agora é a hora de saber quem é crente verdadeiro e quem é o crente falsificado. Amém? Ontem eu fiz uma live, ok? Fiz uma pregação aí na live, um ensinamento. Ontem foi só um leitinho quente, adoçado com um açúcar mascavo. Amém? Foi só tipo um aperitivinho, uma refeição leve. Amém? Mas hoje a comida é mais pesada, viu? Hoje a doutrina é mais forte. Tá certo? Não saia daí. Fique aí ouvindo e aprendendo do começo ao fim. E não faça um comentário sem antes assistir o vídeo até o fim. E se você chegou agora, tá certo? Atente bem para os ensinamentos de hoje. Porque hoje você vai saber se você é um crente verdadeiro ou se você é um crente falsificado. Certo? Hoje você vai saber se você é um pastor verdadeiro ou se você é um pastor falsificado. Certo? Se você ainda não é pastor, se você ainda não é evangelista, nem profeta, se você ainda não é também um diácono, um presbítero, um bispo, certo? Se você é apenas um discípulo ainda, mesmo que seja um discípulo que tenha muito conhecimento, mesmo que você seja um discípulo que você fez doutorado, fez cursos de teologia, tá certo? Mesmo que você seja um discípulo, mas calma aí, você pode ser um discípulo falsificado também. Mesmo que você ainda não seja um pregador, um pastor, ou um mais avançado, né, que é o caso do evangelista, depois do profeta, mas não importa se você é grande, médio ou pequeno, o que importa é você ser verdadeiro. Você é ovelha ou você é bode? Hã? Você é um discípulo ovelha ou é um discípulo bode? Você tem cursos de línguas, idiomas, fez teologia, mas é uma ovelha, tá joia, então você é verdadeiro. Agora, se você é um desses que tem muito conhecimento, mas não pratica e segue as coisas do mundo, então você é um bode. Você é um discípulo bode, tá certo? É melhor ser um pequenininho, ovelha, cheio do conhecimento, mas que faz a obra de Deus e vive aqui a palavra de Deus, do que você ser um bode. Ter muito conhecimento, mas ser um bode. Amém? E você que é ovelha, se prepare, porque Deus ele vai te levantar. Amém? Então hoje você vai saber se você é ovelha ou se você é bode. Tá certo? E nós vamos começar aqui já, de antemão, lendo a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus que se encontra no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Ok? Pegue a sua Bíblia aí e vamos lá para a gente iniciar esta doutrina, este ensinamento. Porque hoje a capa vai cair. Amém? Números
23, 19. Aleluia. Para quem não sabe, o livro de Números fica depois de Levítico. Amém? Depois de Levítico. Eu li a Bíblia por 3 vezes. Na terceira vez eu não cheguei a terminar, mas 2 vezes eu li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Na primeira vez que eu li no monte. Tá? E eu não li questão de 1 mês, 2 meses não. Tá? Foram 3 anos subindo no monte, em jejum e oração e lendo a palavra de Deus. Tá? Não foi de qualquer maneira. A segunda vez eu li ela em 6 meses, em casa mesmo, de Gênesis a Apocalipse. E a terceira vez eu não cheguei a concluir. Eu li ela pela metade. Mas não importa, o que importa é que o meu fundamento vem daqui, ó, da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então vai lá, irmãos, eu espero vocês. Vai lá para os 23. Glórias a Jesus. Aleluia. Os irmãos já acharam aí? Glória a Deus. Complicado, né, irmãos? Porque a gente temos que pregar, mas nós temos que também viver, né? Temos que viver aquilo que nós pregamos, certo? Porque senão, a Bíblia diz que, o próprio Jesus disse, o crente que prega a palavra de Deus para os outros, mas ele não vive aquilo que ele prega, é um crente hipócrita, tá certo? É por isso que os fariseus não gostavam de Jesus, os judeus não gostavam de Jesus, os que praticavam o judaísmo, eles detestavam Jesus, porque Jesus reprovava eles. Por quê? Porque eles pregavam certinho, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam, entendeu? Eles exploravam as viúvas, entendeu? Eles roubavam os dízimos, entendeu? Quem trabalha no templo, entendeu? E rouba o templo, existe um nome para isso, se chama-se sacrilégio. Rouba os sacrifícios do altar. Isso se chama sacrilégio. Tudo aquilo que era o altar do Senhor, eles roubavam. Jesus chama esses judaizantes, ok? Chama eles de hipócritas. Então, você precisa ver como que anda a sua vida diante de Deus. Se você está sendo um filho verdadeiro ou se você está sendo um bastardo, um hipócrita. Tá certo? Então é isso, irmãos. Ó, nós vamos agora ler lá. Eu acredito que você já achou aí, né? Números 23, 19. Nós vamos saber quem é o crente verdadeiro e quem é o crente falso. Amém? Então vamos lá. Números 23, 19. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, sem hipocrisia. Amém? Sem hipocrisia. Então está aqui. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Amém? Então Deus,
aqui na sua palavra, ele está dizendo que ele fala e ele cumpre. Ele ordena e é realizado. Amém? Então, tudo aquilo que você que diz que é filho de Deus, que é filha de Deus, que é filho de Deus, que faz, que pratica, que faz, que ordena, que ensina e não vive aquilo que você ensina, não vive aquilo que você prega, a Bíblia diz que você é hipócrita. Amém? Jesus, ele reprovava os fariseus. Os fariseus eram judeus religiosos da sua época, tá certo? Eles faziam barbaridade, eles ensinavam a palavra de Deus, tá certo? Mas eles não praticavam a palavra de Deus. Eles ensinavam, amém? Que você tinha que dar o dízimo, que você tinha que dar a oferta, tá certo? Mas aí o povo levava tudo lá, tá certo? E aí ele roubava os sacrifícios que o povo levava e deixava no altar. Isso se chama sacrilégio. Eles praticavam o sacrilégio. Então, eles pregavam uma coisa, mas não viviam aquilo que pregavam. Tá certo? E eu vou trazer essa mensagem, essa palavra, para os dias de hoje. Amém? Porque quantos crentes, quantos irmãos e irmãs nos dias de hoje estão aí às vezes bem vestido, tá certo? Bem vestido, bem vestida, anda com a Bíblia, vai para a igreja, da igreja vem para casa, mas e aí? Entendeu? Quem olha assim superficialmente, pensa que, poxa, olha que exemplo de cristão, mas não sabe. Não sabe que muitas das vezes, não estou generalizando, muitas das vezes, essa pessoa, ela está fazendo o quê? Ela às vezes está num outro compromisso, é só capa, ela está no adultério, está traindo a esposa, entendeu? Está traindo o marido, certo? Tem muita gente assim, e se diz crente, está na igreja, profetiza, tá certo? Então isso são pessoas que estão brincando com Deus, amém? Deus fez as promessas, e eles acham que podem enganar Deus, tá certo? O pastor engana as ovelhas, tá certo? E aí, as ovelhas enganam o pastor, tá certo? A esposa engana o marido engana a esposa, né? E por aí vai. Os dias de hoje, nós podemos ver que existe um falso evangelho, cada vez mais crescendo, que nem fermento de pão, fermento de bolo. Está crescendo o pecado no meio da igreja. O pecado está se alastrando por todos os cantos, até as igrejas que são de doutrina, essas igrejas que o pastor prega rígido, prega firme, até essas igrejas hoje em dia, elas já estão se corrompendo. Você pode ver que há 15, 20 anos atrás, quando eu comecei, essas igrejas eram um milagre atrás do outro. E por que esses milagres não acontecem mais? Você pode me responder? É por causa do pecado. Porque o Senhor disse para o povo de Israel no passado,
no tempo de Moisés, no tempo dos profetas. Ele disse, o soberano eterno disse, Moisés ou Elias, santifica o povo para que eu possa fazer maravilha no meio de vós. Isso significa que, por que não está acontecendo mais milagres? Por causa do pecado, tá certo? Mas quando acontece milagres em alguma igreja, de vez em quando, o que acontece? O povo já se acostumou já de uma igreja morta, de uma igreja já sem milagres, sem poder de Deus. Aonde o macumbeiro entra lá e ele sai macumbeiro, certo? O bruxo entra bruxo na igreja e continua saindo bruxo. A prostituta entra na igreja e ela continua se prostituindo. O adúltero vai para a igreja, mas ele continua traindo a mulher ou traindo o marido. Aquele que fuma droga, aquele que fuma cigarro, aquele que bebe cachaça ou cerveja ou vinho, ele entra na igreja e ele sai da igreja e continua nesses vícios. Por quê? Porque está faltando o poder de Deus no meio do povo de Deus. Está faltando o poder de Deus no meio das ovelhas que estão sentadas no banco. Está faltando santidade. Está faltando santidade diante dos obreiros. Está faltando santidade diante dos pastores. Tá certo? Então, um pastor, na minha época, há mais ou menos, até 10 anos atrás, ainda você via isso. O pastor, ele orava mais do que os obreiros, orava mais do que os membros. Tá certo? Hoje em dia é o contrário. É o contrário. Hoje em dia, muitas das ovelhas, elas estão orando e jejuando mais do que os obreiros e às vezes mais do que o pastor. Tá certo? Então o pastor, que é a autoridade máxima, ele não consegue ter aquela visão panorâmica de como está o estado da igreja, porque ele não vive uma vida de oração. E se ele não vive uma vida de oração, ele também não está num grau de santificação para ele se aproximar de Deus e ele ter mais visão de Deus em relação da igreja e em relação dos que entram na igreja. E aí, amigo, o diabo, ele vê as brechas, ele entra, ele esfria a igreja, aí o diabo também dá dons, aí você começa a ver, né, uma manifestação de pessoas falando em línguas que não procede do Espírito Santo. Não estou generalizando, hein? Aí você vê o pastor só preocupado com dízimo e com oferta, se bem que isso é bíblico, isso é bíblico, mas não exageradamente, tá certo? Não, tudo tem que ter uma moderação, certo? Tudo tem que ter uma moderação, como diz a palavra, né? Mas está tudo exagerado para o lado que favorece a carne, para o lado que favorece, né, a vida cotidiana, não a vida espiritual. Ok? Porque o povo não está se santificando. E aí nós podemos ver a doutrina do verdadeiro, do crente verdadeiro e do crente falsificado. Tá certo? Muitos que começaram no espírito, agora estão na carne. Tá certo? E poucos que começaram no espírito, estão no espírito. E alguns que começaram na carne, agora está entrando pelo espírito, porque é propósito de Deus. Mas as escrituras, ela tem que se cumprir. Amém? A palavra de Deus é soberana. Ela está em primeiro lugar. Amém? O Senhor zela pela sua palavra. Amém? Lá no livro de Isaías ele diz, né, que a minha palavra, ele vai lançar a palavra sobre a terra, sobre a minha vida, sobre a sua vida, e ela não pode voltar para Deus vazia. Ela tem que se cumprir. Porque ele está dizendo aqui, ó, em Números 23, 19, né?
Sou eu, Deus, que prometo e deixo de cumprir? Então, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Se Deus falou que Ele tem um mistério, um dom, uma profecia, se Ele tem uma bênção para te dar, Ele vai cumprir. Só que você precisa estar na posição para receber um algo da parte de Deus. Tá certo? Se você é profeta e você tem que receber uma unção maior, está lhe faltando um dom, está lhe faltando algum mistério para te completar o seu ministério, saiba que se você não estiver na posição, você não recebe. Se você é ovelha e você está cansada de tanto esperar uma bênção do Senhor e você ainda não recebeu essa bênção, seja ela espiritual, seja ela material, se você não estiver na posição, você não recebe. Você não recebe. Sabe por quê? Porque Deus, Ele zela pela tua alma. Ok? Ele zela pela tua alma. Dependendo, se Deus Ele te der um dom que você está pedindo e você não estiver na posição, você não aguenta a luta que vem. Porque você recebeu uma autoridade maior, uma força maior, uma visão maior. Sabe o que vai acontecer? Aquele diabo que estava na sua vida, que Deus permite, né, para você estar sempre buscando a Ele, porque isso é bíblico. O apóstolo Paulo, ele orou a Deus 3 vezes para Deus repreender um demônio que sempre vinha perturbar ele, certo? E Deus falou para o apóstolo Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então, irmão, sempre vai ter alguém para te cutucar. Deus vai permitir sempre um diabo te cutucando, mas é para o teu próprio bem. Mas a partir do momento que você está pedindo um dom, está pedindo um algo a mais na sua vida, e você não recebeu ainda, é porque você não está na posição. Porque se Deus te der esse dom, se Deus te der essa vitória, tá certo? Automaticamente, aquele demônio que estava na sua vida, ele vai ser substituído por um demônio mais forte. E é aí, por causa dessa obra que você vai realizar para Deus através do que você está recebendo. Seja material, mas você recebeu uma bênção material, não pense que você recebeu uma bênção material ou uma quantia em dinheiro que é para o seu próprio benefício. Deus vai te dar, mas é para o benefício da obra, é para o benefício do reino, é para o benefício das pessoas, dos pobres. Tá certo? E você não vai estar preparado. Esse dinheiro vai vir para a sua perdição, então Deus não dá. Tá certo? Assim também é um dom, um mistério espiritual. Se você pedir algo para Deus, tá certo? E você não recebeu ainda, é porque lhe falta mais jejum e oração. Falta mais você se consertar em alguma área da sua vida. Tá certo? Para que o Senhor possa realmente te dar essa vitória. Mas se você não entrar na posição, Deus, Ele vai zelar pela tua alma. Por quê? Porque se Ele te der essa bênção, essa vitória, vai vir um demônio maior. Aquele menor vai sair e vai entrar um outro pior. E aí você não vai estar preparado. Aí você não vai estar preparado. Aí você vai cair, você vai desviar e não é o que Deus quer. É por isso que tem muitos crentes que às vezes até desvia. Porque veio a profecia, né? Deus profetizou. Poxa, mas cadê a minha vitória? A minha vitória não vem. Ah, Deus era falso profeta. Foi uma profecia mentirosa porque não se cumpriu. Mas calma aí. Você permaneceu na posição? Porque quando essa profecia veio, você estava jejuando, orando, em uma certa escala que estava agradando o Senhor. Aí o Senhor disse sim ao que você pediu. Mas você baixou o nível, com o tempo, com as lutas, você cansou. Aí o que aconteceu? O seu nível de oração baixou. Você orava 3 vezes por semana nas madrugadas, a 1 hora.
Você ora agora uma vez por semana. Você jejuava 3 vezes por semana. Das 6 da manhã, um exemplo, tá? É um exemplo. Das 6 da manhã até o meio-dia. Você jejuava 3 vezes por semana. Agora você está jejuando uma vez só. Ou talvez está jejuando uma vez sim, uma vez não a cada semana. Conclusão. Você não permaneceu na posição para você receber aquilo que vai se encaixar com o seu nível espiritual quando você pediu aquela bênção, seja financeira, seja espiritual. Aí você não recebe. Então você não pode culpar a Deus e nem chamar o servo de Deus de falso profeta, porque você não permaneceu na posição. Agora, se você permaneceu na posição, veio uma profecia, teve um tempo para essa profecia se cumprir, e essa profecia não se cumpriu, e você sabe que você manteve a posição, ou até se elevou ao nível daquela posição, então você pode ter certeza que aquela profecia era falsa. E aquele homem que profetizou na sua vida é um falso profeta. Então, tem que ter muito cuidado. Tá certo? Porque os crentes verdadeiros, eles são diferenciados dos crentes falsos. Tá certo? Por exemplo, como que eu vou crer se vem um homem de Deus profetizar na minha vida? Tá certo? Aí beleza, ele profetiza na minha vida. Certo? Ele profetiza na minha vida. Ok? Beleza? Aí o que acontece? Aí eu vou ver, poxa, aquele irmão profetizou na minha vida, mas calma aí. Eu estava olhando aqui no Face, eu fui visitar a página dele lá, poxa, mas aquele irmão ele pratica artes marciais. Poxa, já vou ficar com o pé atrás. Porque as artes marciais, para quem não sabe, ela tem ligação com o ocultismo. É só você ver os fundadores de cada arte marcial. Você vê as meditações que eles fazem, né? Você vê que é tudo na finalidade de machucar, de matar. Você acha que isso tem alguma parte com o Espírito Santo? Você acha que essas artes marciais foi revelada no céu para o homem aqui na terra? Não foi. Então calma aí, opa. Esse crente já não é digno de confiança. Tá certo? Porque, meu amigo, ele pratica artes marciais. Se ele pratica artes marciais, ele não é um homem de jejum e oração. Porque não tem como. Porque quando você pratica artes marciais, você só pensa em se alimentar para você ficar forte. Você só alimenta a carne. Embora você possa ter o conhecimento que for aqui, falar em línguas, saber idiomas, não importa. A sua vida espiritual é derrotada diante de Deus. Por quê? Porque você pratica artes marciais que têm ligação com religiões, têm ligação com o ocultismo. Tá certo? Então, esse é um dos exemplos. Tá certo? Crente falsificado. Outra coisa que você vê a diferença de um crente que é verdadeiro e de um crente falsificado, por exemplo, é um crente que segue política, é um crente que vota, é um crente que segue esquerda, um crente que segue direita. Como que eu vou confiar num crente desse? Aí eu estou andando por aí, de repente eu encontro com, por exemplo, com todo respeito, tá? Com todo respeito, sem difamação, sem nada. Mas, por exemplo, eu encontro um Cabo Daciolo, ou um Marco Feliciano, ou um Silas Malafaia, ou um Valdomiro, ou um Macedo, ou seja, qualquer um desses pastores. Aí ele vem até a mim e profetiza e fala em línguas estranhas e fala que vai acontecer isso. Eu vou acreditar? Eu não vou acreditar. Por quê? São crentes falsificados. Certo? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Tá certo? Se você olhar para as Escrituras, tá? Agora,
só por enquanto, só nesse momento. Esquece o Velho Testamento, só por enquanto. Ele é importante porque essa pregação ela vem baseada em Números 23, 19. Porque o nosso Deus ele é verdadeiro, certo? O nosso Deus ele está revelando aqui a palavra para nós. Então eu não posso misturar, tá certo? As revelações, as doutrinas de Deus com as doutrinas do homem aqui na terra, estabelecida pelo próprio Deus, sim, mas não para a igreja se contaminar e seguir o padrão deste mundo. Porque Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E no Pai Nosso, né, venha a nós o vosso reino. Né? Então, o próprio Jesus, ele deixa bem claro, lá na tentação do deserto, em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus também tem outra passagem lá que Jesus fala, né? Que o diabo ele veio tentar Jesus. E o que Jesus falou para o diabo? Mas primeiro o diabo primeiro tentou, né? Ele não veio tentar Jesus no deserto quando Jesus estava forte ainda. Ele só apareceu para Jesus quando Jesus já estava esgotado, com sede, com fome. Aí ele é astuto, né? Ele falou assim, não, eu vou chegar quando ele estiver fraquinho, porque aí eu vou passar a rasteira nele. Aí chegou, o que ele apresentou para Jesus? Poder. Poder. Olha, Senhor Jesus, está aqui, ó. Nós estamos agora no lugar mais alto. Está aqui, ó, todos os reinos do mundo. Tão somente te darei nas tuas mãos, se tu prostrados me adorares. Essa foi uma tentação terrível, né? Jesus estava fraquinho na carne ali, né? 40 noites, meu amigo, 40 dias sem comer, não é brincadeira. E com certeza com muita sede também, né? E você sabe qual foi a resposta? Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Tá certo? Essa foi uma das tentações. A outra tentação também foi o do pão. Transforma esse pão em pedra, né? Jesus estava com fome. Então, para você ver, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? A palavra de Deus. Foi a resposta que Jesus deu para Satanás. Mas aí você pode me perguntar, apóstolo, mas como assim? Eu não estou compreendendo. O que tem a ver isso aí, por exemplo, com os crentes falsificados? Eu já chego nessa tua pergunta com uma palavra exata, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Está aí a resposta na própria palavra. Leia Mateus 4, na tentação do deserto, que aqui já está a resposta. Tá certo? Jesus, ele disse, meu reino não é deste mundo. E você viu as respostas que ele deu para Satanás? Eu mencionando para vocês agora. Então é isso. O crente verdadeiro, ele não vai se unir, ele não vai buscar padrão físico, mundano, tá certo? Ao invés dele se fortalecer na carne, para aprender a manejar tchaco, manejar facão, espada, para aprender a manejar tiro, para aprender a manejar soco, golpe, chute, ele vai praticar a palavra de Deus, ele vai praticar o jejum, vai praticar a oração, vai praticar dar esmola, vai praticar dar alimento, levar cobertor para quem está com frio aí fora na rua, ele vai praticar pregar a palavra aqui nas redes sociais, ele vai praticar pregar a palavra aí fora, ele vai praticar evangelizar, visitar os hospitais, visitar os presídios, tá certo? Esse é o exercício do crente. Tá certo? Não é praticar artes marciais. Esse é o exercício do crente. Essas coisas, quem está nessas coisas aí, isso aí é uma meninice. Tá certo? É uma meninice que... Porque existem os meninos que são de Deus, né? Os crentes meninos, mas que são de Deus. Tá? Mas existem os crentes meninos também que são bode.
Os meninos mal, né? No evangelho. Tá certo? Então, como que você diferencia um cristão verdadeiro e falso? Por essas coisas. Ah, ele vota, ele está ligado a político, está seguindo esquerda, está seguindo direita. Esse crente é falsificado. Tanto esses irmãos quanto essas irmãs. E é a maioria. Eu não estou falando aqui só com meia dúzia. É a maioria. Por quê? Eles estão esperando alguma coisa dessa vida. Primeiro, esses pastores aí, esses cabos aí que estão envolvidos com política, como que pode? Tá certo? O colega tem um título de pastor, o outro tem uma vocação tremenda para pastor também, ou para ser evangelista, porque fala bem, e vem nas redes sociais pedir voto, para querer poder. O próprio Jesus disse, né? Que ele é manso e humilde de coração. Uma pessoa mansa e humilde de coração e que segue a simplicidade de Cristo não vai ficar buscando poder, ainda mais poder político, onde a pessoa se contamina. Não tem uma pessoa na face da terra, não tem uma que ela seja íntegra, que entre para a política e continue santa, continue na sua integridade. Isso é impossível, biblicamente falando, é impossível uma pessoa ser santa que se envolva com política, ela continuar na santidade. É impossível. Tá certo? É impossível. Tá certo? Nós vemos aí, esses que eu citei os nomes aí, são tudo pastores já corrompidos. E tem um agora que fala nas redes sociais, ele fala até bem, até parece que é Deus falando na boca dele, mas não é Deus. Sabe por quê? Deus não está preocupado. Tá certo? Deus não está preocupado com o bem-estar do povo em si. Sabe por quê? Porque os pecados da humanidade estão cheirando mal às narinas de Deus. Se não fosse assim, nós não seríamos a geração do Apocalipse, tá certo? O que Deus quer do cristão agora não é que ele venha se envolver com política. Nunca quis, e muito menos agora. O que Deus quer agora dos cristãos é que os cristãos se envolvam com o amor, com a santidade de Deus, com a palavra de Deus e com a obra de Deus. É isso que Deus quer do cristão. Tá certo? Qualquer cristão que foge a essas regras é um cristão falsificado. É um discípulo falsificado. É uma discípula falsificada. É uma ovelha falsificada. Bode, né? Tá certo? É um pastor falsificado. É um evangelista falsificado. É um profeta falsificado. É um apóstolo falsificado. Ok? Então, ser crente verdadeiro tem que estar de acordo com essas regras aqui, ó. Meu reino não é deste mundo, disse o Senhor Jesus. Vai-te, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Jesus rejeitou todos os poderes do reino deste mundo que Satanás ofereceu a Ele. Tá certo? E eu vou te dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Se você quer vencer o mundo, se você quer vencer a sua carne, o seu eu, se você quer vencer a Satanás e os demônios, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa se consagrar, se santificar, você precisa buscar o amor de Deus na sua vida. Porque senão você não vai aguentar e vai se corromper, como esses muitos crentes que eu vejo aí no Face, no YouTube, no Instagram, no Twitter, aí fora, tá certo? Nessas igrejas pequenas, nessas igrejas grandes e pelo mundo afora. Se você não quer se corromper como esses tais, você precisa praticar essas coisas já. Tá certo? Senão você vai se corromper também. E essa mensagem é para você que já está corrompido, envolvido aí com política, envolvido com artes marciais, envolvido com jogo, tá certo? Envolvido com um monte de coisas que não agradam o Senhor.
tá? Envolvido com pornografia, envolvido com um monte de coisa que não agrada o Senhor. É hora de conserto. É hora de você se consertar, tá certo? E virar um crente verdadeiro. Sair da falsificação, tá certo? Jesus disse, a porta é estreita e o caminho é apertado, tá certo? E na verdade, como diz lá em Lucas capítulo 13 também, né? Na verdade, eu vos digo que muitos procurarão entrar pela porta estreita e não poderão. Sabe por quê? Ele falou essa palavra? Essa palavra se encaixa sobre a vida de todos esses crentes. E nós, eu e você, que estamos na graça, que estamos na fé, nós temos que vigiar. Porque senão essa palavra vai se cumprir em nós. Tá certo? Porque essa palavra é para eles. Mas se nós não vigiar, nós vamos cair nessa também. Tá certo? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque em verdade eu vos afirmo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ok? Muitos procurarão entrar. Quem são esses muitos que procurarão entrar? É esses que aceitaram Jesus da boca para fora. Tá certo? Sim. Tanto é que na maioria desses já até abandonaram o nome de Jesus. Eles são tão inteligentes, tão espertos, tão malandros, são tão malandros, tão espertos, são tão superiores a nós, mas tão superiores a nós, porque talvez nasceu num berço de ouro, né? Ou se não nasceu, mas lutou para fazer a sua teologia, pegou o seu mestrado, etc, 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 fez faculdades, e aí eles avançaram tanto no conhecimento que acabou passando do conhecimento. Amém? Acabou passando do conhecimento. E nessa que ele passou do conhecimento, acabou negando o nome do Senhor. O nome de Jesus foi deixado para trás. Amém? O nome do Senhor Jesus foi abandonado. Então, meus irmãos, é que nem eu digo, né? Eu estou pregando aqui, mas eu sei que quando a gente entra em certos assuntos, as pessoas não gostam, né? As pessoas acabam se sentindo feridas, né? Acabam se sentindo feridas. Mas o que eu posso fazer? Posso fazer nada, eu tenho que pregar a verdade. Quem nega o nome de Jesus já se apostatou da fé. Ok? Quem nega o nome de Jesus já se apostatou da fé. Infelizmente, negou o nome de Jesus, negou o nome de Jesus, negou o nome de Jesus, para mim se apostatou. Ok? Negou o nome de Jesus, para mim já é um crente falso. Já é um crente falsificado também. Amém? Não tem como. Não tem como você querer falar que você tem Deus e você nega o nome de Deus. Porque lá em Israel, você sabe que a perseguição sempre vem de lá. Certo? Lá em Israel, os judeus, eles não crêem no Jesus que morreu na cruz do Calvário. Entendeu? E eles sabem qual é o nome de Jesus, a origem do nome de Jesus. Eles sabem que o nome de Jesus tem base e fundamento nos manuscritos antigos. Então o que o diabo fez? Levantou certos judeus ortodoxos lá em Israel
criou um hebraico aí, tá certo? E agora pronuncia o nome de Deus de Yau. Yau. Au, au. Parece que estão latindo. Au, 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 au. Criaram um nome aí, Yau. Yahushua. Yahushua. Esse nome nunca existiu. Eu nunca ouvi falar nesse nome há 20 anos atrás. Comecei a ouvir falar nesse nome agora. Esse nome nunca existiu no tempo de Jesus. No tempo de Jesus mesmo, o nome, no arcaico antigo, ortodoxo, era Yehoshua. Mas como era um nome bem antigo, até os judeus que vinham de fora não conseguiam entender essa língua hebraica naquela época. Aí os ortodoxos inteligentes, eles simplificaram o hebraico, né? E transformaram aquele hebraico num aramaico. E aí que veio o nome Yeshua. Ficou mais suave, mais compreensível, para as outras pessoas compreenderem, né? Não só o nome, como o hebraico mesmo, né? Porque o aramaico é um hebraico simplificado, mais esclarecido, mais fácil, tá certo? Então, Yehoshua e Yeshua, esse é o nome da antiguidade, o nome do nosso Salvador, tá certo? Esse é o nome. Agora, Yahushua, esse nome aí foi inventado agora. Foi inventado agora. Para degrenir o verdadeiro nome de Jesus. Certo? E aonde que inventaram esse nome? Justo lá em Israel. Na onde mataram os profetas e mataram o próprio Senhor e mataram muitos dos apóstolos. Certo? Então, o que acontece? É uma pessoa que é muito inteligente e se julga melhor e mais sábia do que os outros, tá certo? E nega o nome de Jesus, aonde que inteligência é essa dessa pessoa? Que sabedoria é essa dessa pessoa? Que nega um nome que é o nome sagrado e santo de Jesus Cristo, tá certo? Para seguir um nome falso e inventado. Que milagre que você já viu com esse nome aí, Yahushua? Fala para mim, você não viu nenhum milagre. Agora o nome de Jesus, você vai para a África, você vê verdadeiramente pessoas paralíticas de verdade, levantando e andando lá na África. Aqui no Brasil, em algumas igrejas, você vê também cegos enxergando, certo? Em algumas igrejas nos Estados Unidos, você vê o nome de Jesus operando lá ainda. Há 10, 15 anos atrás operava muito mais, é que a apostasia está aumentando, amém? Então o nome de Jesus Cristo, se ele não fosse verdadeiro, a gente nem estaria no Evangelho, nós estaríamos perdidos. Aí as pessoas vêm para o Evangelho, recebe a palavra de Deus, tá certo? Recebe a palavra de Deus, recebe o amor de Deus, recebe o Espírito Santo, recebe cura, milagre, salvação, vida eterna, revelação, curas, tá certo? Aí depois vem negar por meio do nome de Jesus Cristo, aí depois com o tempo se acha autossuficiente porque adquiriu todo o conhecimento que precisava, e aí vem negar o nome de Jesus e adotar um nome falso. Isso é traição. Para mim isso são crentes Judas Iscariotes, que está aumentando cada vez mais. São traidores. Amém? São crentes traidores. Porque recebeu tanta bênção no nome de Jesus, inclusive a salvação, e agora estão jogando tudo no lixo, por causa de um nome inventado, de um nome falso, que vem através de judeus que detestam Jesus, que não crê que Jesus veio em carne e morreu pelos pecados da humanidade. Tá certo? Porque para quem não sabe, só para finalizar essa parte aqui, que tem a ver com a doutrina, tá certo? Tem a ver com a doutrina santa, tá certo?
É um nome que foi inventado por eles lá, tá certo? Para tirar o nome de Jesus de cena. Porque é apostasia, é final dos tempos, isso tem que acontecer. Faz parte da apostasia. Mas Deus me levantou. Deus levantou esse pequenininho aqui, esse pequenininho no YouTube, esse pequenininho no Instagram, esse pequenininho também aqui no Face. Deus me levantou para salvar e abrir os olhos deles aí, que já negaram o nome de Jesus. Deus está dando uma oportunidade para eles voltarem para Jesus novamente. E para você não cair no laço deles. E nem voltar atrás. Tá certo? Depois você assiste essa live, quando ela terminar, do começo. Porque desde o começo até agora, eu estou revelando quem são os crentes verdadeiros e quem são os crentes falsos. Amém? Então, verdadeiramente, irmãos, vamos se apegar com a palavra de Deus, tá? A palavra que eu li no início foi essa aqui, ó. Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Versículo 20. Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Tá certo? Deus abençoou você. Você está abençoado. Mas saiba que a bênção também, ela se transforma em maldição. Se você abandonar o nome de Jesus e começar a torcer parte das Escrituras que outra hora foi bênção na tua vida, saiba que essa bênção um dia vai se transformar em maldição. E a sua alma vai ser lançada no inferno. Fora do nome de Jesus Cristo não tem salvação. Se você abandonar o nome de Jesus, você vai perder o poder de Deus, o poder da palavra de Deus na sua vida. Porque o nome de Jesus caminha junto com a palavra de Deus. Caminha junto. Se você abandonar o nome de Jesus, a palavra de Deus, ela deixa de atuar na sua vida. Aí é por isso que nós vemos, todos que abandonam o nome de Jesus, você pode ver, eles estão começando a torcer as Escrituras. Já não acredita nas Escrituras por completo. Fala que foi substituída, fala que foi inventada. Por quê? Porque o Espírito Santo se afastou desses irmãos. Porque abandonou o sagrado e santo nome de Jesus. Amém? Então é por aí que nós sabemos quem é o crente verdadeiro e quem é o crente falso. Amém? É por aí que nós ficamos sabendo quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Amém? Então, tá aí, essa é a palavra de hoje, tá? Amém, irmãos? E se Deus quiser, amém? Se Deus quiser, amanhã eu estarei aqui novamente. Se Deus quiser, amém? Eu desejo que todos fiquem com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus entre nos lares e abençoe a vida e a família de todos vocês. Amém? E aqueles que não creram e que estão murmurando, que Deus possa abrir os seus olhos, para que a bênção de Deus também venha sobre vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, eu te peço, Pai, e te agradeço que a tua bênção alcance a todos. Amém. Fiquem com a paz, meus irmãos. Glórias a Deus.